E hoje em dia a gente sabe que as empresas buscam por profissionais versáteis, não é? Para o ambiente de trabalho, não é mesmo? E é nessa questão que querer surpreender os gestores que muitos funcionários acabam acumulando as funções. E justamente sobre esse assunto que nós vamos falar com o psicanalista Edson de Paula e saber como diferenciar, não é? Essa versatilidade do acúmulo de funções, não é mesmo, Edson? Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, eu agradeço muito de estar aqui com a sua maravilhosa audiência novamente, falar de um assunto tão interessante como a versatilidade ou acúmulo de funções. Exatamente, Edson. A gente que agradece aqui pelo carinho. Ô Edson, explica pra gente como que as empresas, no caso os chefes, podem valorizar assim essa versatilidade do funcionário? Isso é muito importante porque as organizações, elas têm funcionários que muitas vezes eles são... A versatilidade nada mais é do que se adaptar rapidamente a uma mudança e aprender rápido com essa mudança. Então, um líder, um chefe de uma empresa, de uma equipe, precisa prestar muita atenção, porque esses funcionários vão sempre se colocar à disposição mais do que os outros. Eles vão sempre querer fazer um pouco a mais e, com isso, pode acumular uma função. Mas, de repente, você tem lá uma secretária, um exemplo muito simples, né? Tem uma secretária numa organização lá que, de repente, por algum motivo, faltou a copeira naquele dia. Aí o líder está lá, puxa, faz um cafezinho pra gente. Essa funcionária, que é uma secretária, que tem uma atribuição, uma função, ela não vai fazer um cafezinho, ela vai fazer o cafezinho, Exato. Aquele cafezinho, ela vai fazer muito bem feito para suprir aquela necessidade momentânea. A versatilidade é isso, é fazer pequenas coisas de forma grande. E nessas pequenas coisas feitas de forma grande, Débora, de repente, o líder vai se aproveitando um pouco desse funcionário. E a ideia aqui é assim, aproveite momentaneamente, mas não permanentemente, porque de repente, se isso for se acumulando, vai estressar esse funcionário com certeza. Então, a valorização de quem se adapta rápido, de quem realmente aprende rápido na sua função, deve ser muito valorizado e precisamos prestar atenção para que não ocorra um acúmulo das tarefas. Exato. E teria, então, um ponto positivo e um ponto negativo também, não é, doutor? Exatamente. Esse ponto positivo de eu sendo versátil e me colocando à disposição da organização é muito legal, lógico. As valorizações irão vir, o reconhecimento irá vir, consequentemente. Mas eu preciso também tomar cuidado para não começar a acumular função, porque de repente essa secretária pode fazer um cafezinho, daqui a pouco ela está fazendo uma faxina. Ou está fazendo um pão, ou ela está fazendo ali, forno. não é verdade? E isso é muito comum e nós entendemos que isso é importante para a organização. Agora, o aspecto negativo disso é que com o tempo vai esgotando o profissional, porque a vontade dele nem sempre está sendo também o quê? Valorizada, devidamente reconhecida. É o esforço que eu faço pela recompensa, Exato. né? Então, se eu me esforço muito, logicamente, eu quero ser recompensado da devida maneira. Se eu não sou recompensado, eu começo a ficar o quê? Posso ficar desmotivado dentro do ambiente, cai a minha motivação. E aí, um dia eu sou cobrado por aquilo que eu fiz a mais, ou não fiz. Exato. E doutor, quais seriam as características desse profissional, dessa pessoa? Então, a primeira característica mais importante é a facilidade que essa pessoa tem para se adaptar a situações de conflito. Acontece uma mudança rápida, uma transição. Estamos aqui mudando o ambiente. Pode deixar que eu vou ajudar a mudar o ambiente também. Então, eu me adapto rápido. A segunda, a facilidade que essa pessoa tem para aprender uma nova competência, uma nova habilidade, para estudar, para conhecimento. E também a vontade de entregar um bom resultado. Para o versátil, o feito não é melhor do que o perfeito, ele vai buscar sempre o perfeito. É aquela coisa, eu não vou fazer um cafezinho agora, eu vou fazer aquele cafezinho, eu vou fazer o cafezinho. Então, é essa vontade de entregar algo bem feito que caracteriza o versátil. A rapidez que ele tem para se adaptar, a facilidade que ele tem para aprender e a boa entrega de um resultado. E no caso dessas situações, doutor, esse acúmulo de funções, ele pode gerar talvez um estresse? Com certeza, porque é aquele fator, né, que a gente já conhece, já ouvimos falar do burnout. O que é o burnout? É uma tensão no trabalho que às vezes o funcionário não percebe que ele está tendo essa tensão, está ali trabalhando demais, está se esgotando e uma motivação muitas vezes baixa. O líder não presta atenção, que foi a primeira pergunta que você fez, não prestar atenção naquele profissional que está se dedicando um pouco a mais, está fazendo um serviço bem feito, não dar o devido valor para aquilo, não reconhecê-lo.
não é? E de repente esse funcionário, num acúmulo de função, ele começa a se esgotar com o tempo. E às vezes dá até um pouquinho de tédio, né? Porque uma pessoa como essa, ela é excelente naquilo que faz. E ocorre uma acomodação, em algumas vezes, e dá até tédio. Então, o acúmulo de funções é extremamente negativo, tanto para o profissional, quanto para a organização, quanto para a empresa. E doutor, pode existir um falso versátil? Com certeza. Isso é uma pergunta muito inteligente, Débora, porque o falso versátil, ele é aquele que por medo, muitas vezes, de um desemprego, ele vai acumulando função. Você faz é o exemplo da secretária. Vamos imaginar que essa secretária fosse uma falsa versátil. Você faz um cafezinho, faço, mas vai ser um cafezinho. Vai ser aquele cafezinho que todo mundo vai tomar e vai Esse falar, é o falso versátil. Esse é um falso versátil. Ela vai acumular as funções, mas não vai fazer bem feita aquela tarefa, aquele trabalho. É um falso versátil. E isso engana muito a liderança, a organização, a empresa. A empresa acha que contratou o gato pela lebre, né? Então aliás, contratou a lebre por gato. Exato, o inverso, né? É basicamente isso. E doutor, o que seria esse malabarismo corporativo? O malabarismo corporativo é uma frase cunhada nas organizações, quando as organizações começam a ter que entregar resultados mais rápidos e metas cada vez mais rápidas, mudando seus produtos e os seus serviços. Olha, o seu malabarismo corporativo estava acostumado a fazer aquilo bem feito e o mercado mudou e agora eu tenho que me adaptar rapidamente. Quando entra nesse circo, nesse malabarismo corporativo, os seus funcionários sofrem também. Muda a cultura organizacional, muda o ambiente, mudam-se as tarefas, os processos, e os profissionais que não são versáteis sofrem mais. Os versáteis se adaptam mais rapidamente a esse malabarismo corporativo. Exato. Pela entrega de resultados e metas. Sim, isso é bom. Isso é bom para a organização, é isso que eu falo, é muito bom para a organização contratar funcionários que sejam versáteis. Mas, ao mesmo tempo, tem que existir uma moeda de troca, uma via de mão dupla. Exato. Ora, se eu sou uma organização que investe na versatilidade, eu tenho que investir realmente na meritocracia, eu tenho que investir nos benefícios, no próprio salário, eu tenho que valorizar o ouro da casa, né? Porque o versátil é ouro, ele não é prata, não é? Exato. E doutor, você tem uma melhor dica, assim, para uma pessoa que é versátil, mas é que ela está acumulando essas funções e precisa mudar, por exemplo, um comportamento? Muito digamos bem. assim. Eu até vou citar um exemplo aqui de um atendimento que eu fiz com uma mulher que é uma gestora de uma empresa. Na época da pandemia estava lá em isolamento, trabalhando em home office, e o que acabou acontecendo? Preciso cuidar do marido, preciso cuidar dos filhos, preciso cuidar do papagaio, do cachorro, da casa, e aí ela começou a inverter a rotina de trabalho dela. Ficava cuidando dos afazeres domésticos, das responsabilidades durante o dia, trabalhava mais ou menos, e à noite partia para o trabalho normal dela. Isso que eu digo é saber escolher o momento certo para você dizer não. Não é? Essa é a dica. Essa é a dica, que se chama nada mais, nada menos do que assertividade. O respeito que eu tenho por mim, por aquilo que eu faço, e saber com respeito também dizer não. Nesse momento eu estou muito acumulado, nesse momento não posso te atender. Então saber dizer não é uma dica importante. O que acontece é que muitas vezes o versátil tem dificuldade de dizer não, porque ele acredita que está sendo importante ele acumular tudo isso e ele tem que dar conta de tudo. Tem que dar conta de tudo. Exato. Que é o caso da história dessa profissional. Uma mulher muito bem sucedida na sua carreira, mas com aquela sensação, Débora, que eu tenho que dar conta de tudo, de ser uma mulher maravilha. Exato, que a gente não consegue, né, doutor? E nós não conseguimos, e não conseguimos também sermos super homens. Exato. Doutor, mais uma aula aqui que a gente tem com você. Muito obrigada por vir aqui no nosso programa novamente. É sempre muito bom receber você aqui, viu? Eu que agradeço, estarei sempre à disposição dessa maravilhosa audiência da Band Mulher. Ah, obrigada. Super beijo pra você. Uma ótima semana, viu? Gratidão.